Hoje, em Discípulos da Bíblia, você vai conhecer como 5 mulheres comuns se tornaram protagonistas de uma mudança histórica em Israel. As filhas de Zelofeade ousaram levantar a voz diante de Moisés, e o que parecia impossível se transformou em um decreto de Deus. Imagine por um instante uma sociedade em que o nome de uma mulher não tinha peso legal, onde terras, herança e futuro eram decididos apenas entre os homens. O direito à memória de uma família, a continuidade de um nome, parecia estar preso a uma única condição: nascer do sexo masculino. Nessa cultura, mulheres eram vistas como invisíveis diante da lei. Não herdavam terras, não tinham voz nos registros oficiais e muitas vezes seus nomes se perdiam no silêncio da história. O destino de uma família parecia depender apenas de ter um filho homem para manter vivo o seu legado. Em meio a esse cenário de desigualdade, a Bíblia nos apresenta uma família específica. Zelofeade, da tribo de Manassés, morreu. A morte em si já era um peso para aquelas mulheres, mas havia algo ainda mais doloroso. Ele não deixou filhos homens. E naquele sistema, isso significava que o nome de Zelofeade desapareceria da memória de Israel. Sua herança passaria para outros homens da tribo, como se ele e sua descendência nunca tivessem existido. Agora, imagine a dor dessas mulheres. Além de perder o pai, estavam prestes a perder também a identidade da família, o pedaço de terra que simbolizava a promessa de Deus e o direito de manter vivo o legado de sua linhagem. As únicas herdeiras eram suas 5 filhas: Malá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas não eram princesas, não eram guerreiras, não eram profetisas. A Bíblia simplesmente as apresenta como filhas, e segundo a lei, filhas não herdavam nada. O destino parecia selado. Perderiam as terras, perderiam o nome, perderiam o futuro. Humanamente falando, estavam condenadas ao esquecimento. Mas é justamente nesse tipo de cenário que Deus gosta de reescrever histórias. Mas aquelas 5 mulheres não se conformaram com o destino que parecia inevitável. O coração delas queimava diante da ideia de perder não apenas terras, mas a memória de seu pai, a história de sua família, a herança da promessa de Deus. Quantas vezes, em silêncio, devem ter conversado entre si? Quantas noites acordadas, olhando umas para as outras e se perguntando: e agora? O que será de nós? Elas viam as famílias sendo contadas, nomes sendo registrados, heranças sendo distribuídas, e no meio de tudo isso sentiam o peso de estarem invisíveis. Cada ato público lembrava que o nome de Zelofeade estava prestes a desaparecer da história. Foi então que nasceu a coragem. 5 mulheres, sem posição de destaque, sem título de liderança, sem voz reconhecida, tomaram uma decisão que mudaria não apenas a vida delas, mas a lei de toda uma nação. Elas resolveram ir até Moisés. Sim, Moisés, o líder que falava face a face com Deus. Elas não iriam até os vizinhos, não iriam apenas reclamar entre si, não iriam aceitar a exclusão em silêncio. Elas iriam direto à maior autoridade de Israel. Agora imagine a cena: milhares de homens reunidos, líderes de tribos, chefes de famílias, anciãos com seus cajados, todos sentados em assembleia. E de repente, 5 mulheres se levantam e caminham em direção ao centro. Os olhares se voltam. O murmúrio começa. O que elas estão fazendo aqui? Como ousam aparecer diante da congregação? Isso não é lugar para mulheres. Mas elas não recuam. O coração deve ter acelerado, as mãos suando, talvez a voz embargada. Mas os pés continuaram firmes até chegarem diante de Moisés. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Elas deixaram de ser espectadoras e se tornaram protagonistas. Não falavam apenas por si mesmas, mas por todas as mulheres que viriam depois. Era a fé tomando forma de coragem. Diante de Moisés e de toda a congregação,
As 5 irmãs abriram a boca. Não era apenas um pedido, era um ato de coragem. Elas disseram: por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de sua família só porque ele não teve filhos homens? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Coragem. É isso que se sente em cada palavra. Coragem de enfrentar uma cultura que dizia não. Coragem de romper o silêncio de séculos. Coragem de acreditar que a promessa de Deus também incluía a vida delas. Naquele momento, um silêncio pesado caiu sobre a assembleia. Os homens ficaram espantados. Alguns cochichavam: como ousam? Como podem falar diante de Moisés? Mas as filhas de Zelofeade não estavam recuando. Elas estavam firmes, sustentadas pela fé e pela coragem. A coragem delas desafiava a tradição. A coragem delas ecoava como um grito de justiça. A coragem delas abriu espaço para todas as mulheres que viriam depois. E agora, toda a congregação esperava ansiosa. O que Moisés faria? Repreenderia aquelas mulheres? Mandaria que voltassem para casa? Ou daria ouvidos a um pedido jamais feito em Israel? Todos os olhares agora estavam voltados para Moisés. O líder de Israel, o homem que falava face a face com Deus, tinha diante de si um pedido inédito. 5 mulheres, sem respaldo da lei, pedindo o impossível, o direito à herança. A assembleia prendia a respiração. Uns esperavam que Moisés as repreendesse. Outros talvez aguardassem uma palavra dura, voltem para casa, isso não é assunto de mulheres. Mas Moisés não fez nada disso. Ele não agiu com pressa, não respondeu no calor do momento. Ele fez aquilo que todo líder deve fazer quando não sabe o que decidir. Levou o caso diante de Deus. Que cena extraordinária! Enquanto o povo murmurava e questionava, Moisés se retirou para buscar a resposta do Senhor. Não seria uma decisão humana, mas uma decisão divina. Imagine o coração das 5 irmãs. Elas tinham arriscado tudo. Tinham enfrentado olhares, preconceitos, comentários e agora aguardavam, em silêncio, enquanto Moisés buscava a direção de Deus. Imagine também o povo, curioso, inquieto, ansioso. Era a primeira vez que aquilo acontecia em Israel. O que Deus diria? Confirmaria a tradição ou abriria uma nova porta de justiça? Esse intervalo de espera, esse silêncio, esse suspense, era o momento em que o céu e a terra se encontrariam. Porque a decisão não viria de homens, mas do próprio Senhor. Então, o inesperado aconteceu. O silêncio foi quebrado pela voz do próprio Deus. O Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade têm razão. Que frase poderosa! Uma declaração curta, mas carregada de justiça, coragem e transformação. Deus não apenas validou o pedido daquelas mulheres, ele estabeleceu um novo princípio para todo o povo de Israel. Naquele momento, o impossível se tornou decreto. O que nunca tinha acontecido antes agora se tornava lei. O direito à herança não seria mais restrito aos homens. Se um pai morresse sem filhos homens, suas filhas receberiam a herança. Imagine o impacto na assembleia. Aqueles que murmuravam em choque agora ouviram a voz de Deus confirmar: elas têm razão. O que parecia ousadia demais, Deus chamou de justiça. O que parecia fora de lugar, Deus chamou de correto. As 5 irmãs, que antes eram invisíveis, agora estavam no centro da história. Não porque forçaram a tradição com violência, mas porque tiveram a coragem de levantar a voz. E Deus assinou embaixo. A coragem delas se transformou em lei. A fé delas se transformou em exemplo para todas as gerações. Naquele dia, algo extraordinário aconteceu. O que começou como um pedido familiar se tornou um estatuto eterno em Israel. Deus não apenas atendeu as filhas de Zelofeade, ele transformou o caso delas em lei para toda a nação. Se um homem morrer sem filhos homens, a herança passará às suas filhas. Que mudança radical! Pela primeira vez, as mulheres foram incluídas formalmente no direito à herança.
A voz de 5 irmãs abriu caminho para todas as gerações futuras. Isso significava muito mais do que terras. A terra em Israel era símbolo da promessa de Deus a Abraão. À tua descendência darei esta terra. Receber a herança era receber um pedaço da fidelidade divina. E agora, pela coragem daquelas mulheres, essa promessa se estendia também às filhas. Onde antes havia silêncio, agora havia lei. Onde antes havia esquecimento, agora havia memória. Onde antes havia exclusão, agora havia justiça. As pessoas que presenciaram aquela cena nunca esqueceram. Os líderes, os chefes de famílias, os anciãos, todos viram o próprio Deus mudar o rumo da história por causa da coragem de 5 irmãs. E desde aquele dia, cada vez que o povo de Israel lia as instruções sobre a divisão da terra, os nomes delas eram lembrados: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. O episódio das filhas de Zelofeade não foi apenas uma vitória pessoal. Foi uma mudança cultural registrada diante de toda a congregação. E a Bíblia fez questão de gravar seus nomes para sempre: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Num tempo em que os registros priorizavam apenas os homens, o Espírito Santo inspirou os escritores a preservar os nomes daquelas mulheres em várias passagens. Elas aparecem em Números 27, novamente em Números 36, depois em Josué 17 e até em Crônicas. Poucos personagens na Bíblia têm sua história repetida tantas vezes. Isso nos mostra algo poderoso. Deus não queria que ninguém esquecesse. A coragem delas precisava ser lembrada geração após geração. E veja que curioso, seus nomes não são de rainhas famosas ou guerreiras poderosas. Maalá significa doença, Noa quer dizer movimento, Hogla lembra perdiz, Milca significa rainha e Tirza quer dizer agradável. Nomes simples, comuns, quase banais. Mas Deus não se prende à grandiosidade dos títulos. Ele pega o que é comum e transforma em extraordinário. Não foi o peso dos nomes que mudou a história, mas a fé que elas carregavam no coração. E o legado delas ecoa até hoje. Sempre que alguém lê sobre a divisão das terras, lembra que 5 irmãs tiveram a coragem de se levantar diante da nação inteira. Sempre que alguém fala de justiça em Israel, lembra que Deus mesmo disse: elas têm razão. O ato de coragem daquelas mulheres se tornou símbolo eterno de como o Senhor valoriza cada vida, cada família, cada linhagem. E a memória delas continua viva até os nossos dias. E o que essa história nos ensina hoje? As filhas de Zelofeade nos mostram que coragem não é ausência de medo, mas ação mesmo diante do medo. Mesmo numa cultura que ignorava suas vozes, elas ousaram falar. Mesmo sabendo que poderiam ser repreendidas, elas se levantaram. E foi essa coragem que trouxe justiça, mudou a lei e marcou gerações. Assim como elas, nós também somos chamados a não permanecer em silêncio diante daquilo que Deus já prometeu. Quantas vezes nos calamos por medo de rejeição, crítica ou opinião alheia? Quantas vezes aceitamos o não do mundo, esquecendo que Deus sempre tem um sim para a sua promessa? O primeiro passo da fé verdadeira é reivindicar a herança que Deus nos deu. Não apenas herança de terras ou de bens materiais, mas a herança espiritual, a identidade em Cristo, a promessa da vida eterna. Somos co-herdeiros com Cristo e nossa voz também tem peso diante do Senhor. Por isso, levante-se, tenha coragem, não aceite que sua história termine em silêncio, não permita que sua fé seja invisível. E assim como aquelas 5 irmãs abriram caminho para outras gerações, nossas ações de fé também podem abrir portas para muitos. Coragem gera impacto, fé gera transformação, ousadia gera mudança. Que a história de Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza nos inspire a viver com coragem hoje, a falar com fé, a agir com ousadia
e que cada decisão que tomamos em confiança com Deus reflita na memória e na vida de quem nos segue. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, coragem não é apenas um ato do passado, é um chamado para hoje, para agora. E Deus continua respondendo àqueles que se levantam com fé. Se essa mensagem edificou sua vida, inscreva-se no canal Discípulos da Bíblia, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Aqui, cada história traz uma lição que pode transformar seu destino.